Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Domingo, 7 da manhã. Quero ver quem é que vai ser guerreiro de entrar aqui comigo hoje para falar de quê? Os perfis sensoriais para quê? Para marketing e vendas. Os perfis sensoriais para marketing e vendas. Vamos falar sobre perfil sensorial para marketing e vendas? Olha que legal essa pauta. Sim, olha só. Eu vou te contextualizar um pouquinho hoje como é que a gente aplica isso em termos de marketing e venda, da onde que originou toda essa conversa. E aí a gente vai fazer uma imersão, tá, gente? Vamos falar um dia sobre auditivo, outro dia sobre marketing olfativo, outro dia sobre visual, outro dia sobre sensorial, tá? Para você entender aí quais são as 4 bases de análise de perfis comportamentais, tá? Pra gente fazer marketing e venda. E nós, seres humanos, utilizamos nossos 5 sentidos para tudo, para sermos, para tocarmos, para emotizarmos, para pensarmos, para todos os nossos sentidos influenciam na construção do nosso dia a dia, de quem somos, que são o quê? Visão, paladar, audição, né? O tato, visão, paladar, audição, tato e olfato, tá, gente? É isso aí. Só que no marketing para as vendas, paladar e tato, a gente coloca dentro de uma base que é o sensitivo, né? Então, nós temos perfis comportamentais de pessoas que são mais auditivas, outras mais visuais, outras mais olfativas, outras mais sensoriais. Então, o que a gente tem que fazer, tá? Todos nós temos esses sensoriais aí ativados dentro do nosso ser. Porém, cada pessoa, cada indivíduo, olha que linda que é a identidade única que é cada pessoa. Dentro de um universo de possibilidades de DNAs, de estilos de vidas, de experiências de vidas, de valores, de crenças, de tudo que a gente fala de hábitos, de educação, né? De ética, de moral, de religião. Tudo compõe um ser humano único que é. E aí que vem a questão da primeira impressão, que a gente sempre tanto fala lá nos programas, daí que vem a questão do posicionamento. Então, todo o teu posicionamento é o conjunto de quem tu é. Só que existem pessoas que têm mais ascendência para um determinado tipo de perfil sensorial do que outras. Então, umas são mais visuais do que outras são mais olfativas do que outras têm o paladar mais aguçado que outras, tá? E é preciso entender isso por quê? Porque se a gente for pegar e analisar os bons vendedores, aqueles top players mesmo, aquele bom gestor de marketing, né? Aqueles que fazem muita venda, ou eles estudaram, ou eles têm uma habilidade nata de fazer na hora de fazer a conexão com o cliente, conseguir ler quem é aquele cliente em todos os níveis, tá? E isso faz diferença na sua liderança, porque se você quer aprender a se relacionar com seus fornecedores, se você quer aprender a se relacionar bem com o seu chefe, por exemplo, isso aqui é primordial, tá? Primordial. Significa que se eu tenho, por exemplo, um chefe que é visual, eu vou entregar meus relatórios, meu feedback em relatórios, né, visuais, impressos, em tabelas, em gráficos, porque a pessoa, ela decora, ela fica contente quando ela enxerga, quando a leitura mental dela processa mais rápido e ela se coloca numa zona de conforto, ela presta mais atenção em ti, quando uma pessoa visual, então, enxerga. Então, se eu sou funcionário e eu quero fazer bem meu trabalho e eu já descobri que meu chefe, ele é visual, meus feedbacks de relatórios vai ser visual. Se eu sou um vendedor que identifico rapidamente, e é sobre isso que a gente vai falar hoje e nos próximos dias, que identifico rapidamente que o meu cliente ele é visual, eu vou mais mostrar do que falar. E isso faz com que ele se conecte mais em mim, no meu produto, nos meus serviços, no meu discurso, e isso vai fazer com que o meu cliente, então, se sinta mais numa zona de segurança, de conforto e de entendimento sobre o que eu estou falando. Então, a mensagem, ela se torna mais objetiva e mais clara e mais óbvia, tá, gente? Só que eu dei uns exemplos aqui só para você entender a dinâmica disso, e eu vou seguir aí te mostrando como que a gente coloca isso na prática, como que a gente identifica uma pessoa dentro dos perfis dela, tá? Então, os perfis sensoriais, eles referem... a gente não vai começar... A gente vai começar hoje, não vai ter como esgotar esse tema hoje, tá?
Eu prometi pra você ontem, na transmissão de ontem, que a gente ia falar sobre perfis, tá? Sensoriais, porque é uma sequência do que a gente está falando de escuta ativa, de vendas. Isso aqui se aplica para todos, porque a gente vai falar de vendas e de marketing, tá, gente? Só que você pode levar para sua vida de liderança. Aliás, essa é a minha intenção. Lidera mercado, lidera vendas, quem lidera a sua vida, quem lidera seus negócios, quem influencia. Para você influenciar, você tem que servir o outro. Para servir o outro, você tem que entender quem é o outro. Você tem que deixar o outro numa zona de segurança, de confiança, de conexão. As boas campanhas de marketing, a boa venda, a boa negociação, ela acontece nesta conexão. Então isso aqui é uma sequência de tudo que a gente vem falando para construir uma narrativa vencedora de influência no mercado. Logo, você fazer marketing, tá? Então, só que é tão profundo que a gente não vai conseguir esgotar hoje, mas é extremamente necessário, tá? Você entender como é que funciona esse jogo, porque para virar uma chave aí, e a partir desse momento, dessa semana aqui que a gente vai falar sobre isso, onde você for, você vai começar a exercitar e a pensar, será que a pessoa mais audiovisual? Será que essa pessoa mais olfativa, mais, né? Existem outros tipos de análise de perfis, tá, gente? Então, existem perfis sensoriais, existem perfis comportamentais que também a gente usa na liderança. No marketing, nas vendas, nos treinamentos de recursos humanos e por aí vai, tá? Cada ser, tem vários estudos sobre perfis, tá? Se a gente for para a área, por exemplo, emocional, se a gente for para a área de relacionamentos, também tem outros tipos de perfis de gostos, tá? Então, tem pessoas que amam diferente de outras, são análises de perfis. Só que para nós, marketing, a gente precisa se importar com o quê? Análise de perfil sensorial e análise de perfil comportamental. Então, acredito aí que nós vamos passar a semana inteira falando sobre perfis, tá? Perfis, análise de perfis. E vamos começar pelo sensorial, tá? O que acontece, gente? É aquela busca, aqueles estímulos, tá? Então, as sensações, elas nos estimulam, elas são um estímulo para ativar o nosso emocional e a gente comprar, ou vender, ou se comunicar, ou se relacionar, tá? Gostar mais ou menos de uma pessoa. Sabe quando você tem aqueles matches, aquela conexão, rola aquela química, rola gostei daquela pessoa, aquele insight, aquela primeira boa impressão, sabe? Tem a ver também com o estilo de quem você é, compatível com quem é a outra pessoa. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que é muito auditiva e seu nível auditivo é quase zero, provavelmente vocês vão ter dificuldade de conexão e diálogo. Então, de novo, tá, gente? Não é sobre eu tentar me moldar e ser um camaleão, isso eu falo em todas as transmissões, sobre, ok, aprendi com a Aline agora como identificar o perfil comportamental do meu cliente e agora eu vou ficar me adaptando a ele, né? Na verdade, ou no relacionamento, né? Isso é muito cansativo quando você quer tentar ser quem você é e não prospera muito longe, tá? Não vai muito longe. Então, ainda mais se é um cliente, no caso do business, se é um cliente, se é um colega de trabalho, que você tem uma convivência a longo prazo, por exemplo, aqueles clientes mensalistas, né? Aqueles clientes fixos, não aqueles que entram na tua loja e vão embora. Nesse caso, ainda mais é importante você ser quem você é, porque senão não sustenta a longo prazo. Mas então, por que a gente tem que ter esse conhecimento, essa habilidade? Para a gente respeitar o outro, deixar o outro numa zona de conforto, deixar o outro numa zona de segurança e conexão conosco e proporcionar aquela experiência, aquele ambiente agradável de empatia, onde eu entendo como é que o outro, eu recebo ele bem na minha casa. E quando eu for na casa do outro, entender como é que são as regras da outra casa. Quando eu falo outra casa, de novo, é na vida, nos negócios, é nas empresas, nos ambientes em que eu circulo, tá? Então, a gente ter esse conhecimento, a gente ter a consciência sobre essas questões, nos torna mais desenvolvidos em termos de autoconhecimento, tanto pessoal quanto corporativo, quanto de liderança. E isso é ótimo, porque às vezes eu vou estar ali numa situação com um cliente que eu vou estar sentindo ruim, e eu não sei se é porque eu tô julgando, eu não sei se é porque eu não tô estabelecendo uma comunicação, uma escutativa, eu não sei se é porque eu não tô sendo empata, eu não sei se não é porque os nossos perfis comportamentais são diferentes. Então, hoje eu identifico o que tá pegando, eu não vou ter aquele ego de pensar assim, foi o santo que não bateu, essa pessoa não serve para o meu business, essa pessoa não serve para o meu relacionamento. Não. Eu vou pensar, aquela pessoa é diferente de mim, Glória. Vamos respeitá-la e vamos entender o que não deu match para eu poder fazer o ajuste, entendeu?
Então, as técnicas de rapport, tudo que a gente vem falando sobre comunicação ativa, sobre comunicação assertiva, tudo cai no balaio da comunicação assertiva, que é eu me desenvolver enquanto líder. Porque o líder, ele tem a responsabilidade da comunicação. Ele tem a responsabilidade de de emitir uma mensagem com maestria e garantir com que o outro receba de uma forma que ele entenda, de uma forma que é confortável para ele, de uma forma em que no ambiente em que estamos aquilo gere sensações e momentos positivos de produtividade. E não ao contrário. Então, um líder que tem conhecimento sobre todas essas técnicas, ele está sim um passo à frente dos demais. Se ele é um bom líder que está um passo à frente dos demais, ele está influenciando mais do que o concorrente. E quando eu falo em concorrência, eu estou falando de liderança de marcas e liderança de pessoas, tá? Então, vamos lá. O que acontece? A origem de tudo isso, tá? Vem da psicanálise, vem de uma série de correntes que eu já estou trazendo, que eu vou repassar aqui com você, mas em resumo, tá? Identificar, buscar qual é a sensação que predomina no meu cliente, que predomina na minha equipe de trabalho, tá? E aí eu ter essa sensibilidade de entender qual é o tipo de perfil comportamental que aquela pessoa se conecta mais comigo, tá? Então eu vou fazer, se eu consigo identificar isso, eu vou elevar, eu vou potencializar a energia dessa relação e dessa comunicação, tá? Então eu vou ter calma e eu vou adaptar momentaneamente a minha linguagem para só até eu conseguir fazer rapport com a pessoa e a pessoa poder entrar no meu jogo. Lembrando que todos nós somos, não é que eu vou selecionar cliente ou relacionamentos porque o perfil comportamental é diferente. Não, gente, as diferenças se complementam. Mas o que eu vou fazer? Todos nós, como temos habilidade de todos os sentidos sensoriais, nós conseguimos sim entender o que está acontecendo quando não dá um match, uma conexão rápida, entender o que está acontecendo e ativar dentro de nós aquele outro tipo de experiência sensorial que a gente tem guardadinho dentro de nós, que não é a nossa dominância, mas que é o do outro, então a gente vai ativar para se conectar com o outro, tá? Então, de novo, não é mudar quem eu sou, mas eu trazer para a razão o que está fazendo com que aquela comunicação esteja fluindo. Aí vou pegar os meus instrumentos, as minhas ferramentas internas que eu tenho, todos nós temos, e vou usá-la naquele momento para deixar outra pessoa numa zona de segurança, numa zona de conforto e ganhar a atenção dela, tá? Então, isso é importante citar. Agora, qual é a origem de tudo isso, tá? A origem de tudo, ela vem lá da psicologia sensorial, tá? Então, existe sim a cadeira de psicologia sensorial, tá? É um ramo da psicologia, tá? Onde fala de sentidos humanos, que, como eu disse, é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, tá? Essa psicologia sensorial, ela estuda aí as informações que o ser humano processa dos ambientes e influenciam em quem somos, no que sentimos, no que pensamos. Então, existe um trabalho de pesquisadores acerca disso, tá? Também vem da neurociência, então a base científica de tudo que eu estou trazendo, eu gosto de trazer para você entender que o que eu busco aqui te apresentar não é só o que os grandes gestores utilizam, as grandes empresas utilizam em termos de marketing e vendas. Mas é também mas que existe uma base validada, testada, existem correntes aí acadêmicas que comprovam tudo que eu te trago, tá? Então, é o óbvio das gigantes, dos grandes players, mas é o óbvio prático e teórico, tá? Que eu quero que você entenda que existe uma narrativa por trás, existe um senso por trás, uma validação por trás, tá? Para você acreditar que isso vai fazer diferença no teu jogo, tá? Então, a neurociência, ela estuda muito forte também essas áreas do cérebro que ativam sensoriais. Para quê? Para estimular insights ali da pessoa com quem a gente está se relacionando, do ambiente que a gente está se relacionando, tá? Então, essa análise de perfil comportamental, ela é muito importante na classificação da neurociência para a gente fazer nossas âncoras, para a gente ter os resultados que a gente quer, sempre com foco de deixar o ambiente confortável, tá? A ciência de alimentos e bebidas também, né? A indústria de alimentos e bebidas, essa aqui se empodera muito desses estudos, né? Elas realmente dominam esses estudos de análise de perfis sensoriais. Por quê? Porque é o que faz toda a diferença na hora de montar a química, a dinâmica química ali, né? De um produto. Colocar mais ingredientes, menos ingredientes, deixar conforme o paladar do gosto. Então, esses dias, por exemplo, eu comi um salgadinho que tinha sabor artificial de limão. Isso aqui era um salgadinho, sabor costela, com ênfase limão, especial de limão. Nossa, conseguiram juntar
Sabor costela com limão. Nossa, esse ativo artificial aqui deve ser poderoso. Pensei, vamos ver se isso aqui funciona. Né? Embora eu não recomende, tá, gente? Porque tem trigo, tem fritura, tudo ali, né? Mas enfim, aqueles petiscos que a gente... Aquelas regras que a gente quebra, né? Tá tudo certo. Regra para ser quebrada de vez em quando. Se não fosse assim, não seria regra. De vez em quando. Mas, quando eu botei aquele salgadinho na boca, eu pensei, uau, isso aqui tem gosto de costela e tem gosto de limão. Por mais que uma receita em casa, um churrasco de costela em casa, eu botasse limão em cima, não iria dar aquela sensação de amargo, de azedinho, assim, tão forte na minha boca como deu quando eu comi aquele salgadinho. Então, quer dizer, como é que a indústria alimentícia consegue isso? Ativou todo o meu paladar. Ativou o cheiro. Quando eu abri, né? Quando eu abri o saquinho, ativou o cheiro. Então, percebe que é um estímulo sensorial do paladar, do cheiro, tá? Ativou a minha visão, porque quando você vai comprar a embalagem, ela tá ali, né? Tu come pelos olhos a embalagem, né, gente? Aqui entra o marketing, o jogo do marketing nesses estudos. Então, a ciência de alimentos e bebidas, ela domina com muita força isso aqui, porque é o que faz a diferença nos resultados de vendas. Pra te ver como que isso é forte dentro do business, tá? Então, marketing e pesquisa de mercado também se utiliza muito essa ciência dos perfis sensoriais, tá? Ela é utilizada drasticamente, assim, absurdamente dentro do marketing das vendas. Absurdamente. Por que você acredita que o Boticário você passa na porta e você já sente o perfume da loja? Porque eles trabalham com o quê? Eles trabalham com um produto que é voltado para o público que é mais olfativo, que adora, né, a experiência olfativa. Então, se ela é uma empresa que vende perfumes, ela tem que estar perfumada, ela vai atrair a atenção de pessoas que gostam de perfumes se ela está com a loja perfumada. Quem é mais visual vai entrar pelo quê? Eu não sei se você já percebeu, mas as atendentes do Boticário, pelo menos a última vez que eu fui, que eu devo confessar que já faz um tempo, então não posso dizer que ainda é assim, as meninas são super maquiadas ali. Elas estão dentro de um padrão estético da empresa. Além da fachada ter um padrão estético, né, que você vai encontrar o mesmo em todos os lugares. Por isso que as franquias, as fachadas, essas redes maiores, elas são mais organizadas nessas análises de estudo de perfis sensoriais, e elas elas obrigam mesmo, né, um franqueado a ter uma conduta dentro dos padrões da empresa, para que não haja risco de que algo saia errado, tá? Tem que manter o padrão da empresa. Assim funciona, assim é. Porque pro pessoal de marketing e vendas, isso é óbvio. É óbvio. Tudo isso que eu tô falando de sensações é óbvio. Então, você entra no Boticário, visualmente você é atraído, tá? Visualmente você já é atraído pela fachada, pelas meninas. Uma loja convencional que não pensa, um empreendedor que abriu a loja e não tem esses conhecimentos técnicos, ele não vai se preocupar em fazer um marketing olfativo. Então, o perfume que exala quando você passa na frente ali da loja do Boticário, ele é o quê? Marketing olfativo. A gente chama isso de marketing olfativo. E é muito difícil, eu não vejo, dentro das estratégias de marketing, muito essa cadeira. Eu não vejo, né? Ali no escritório a gente tem um parceiro que trabalha com marketing olfativo dentro do escritório, né? E eu não vejo, assim, a dinâmica acontecer, os meus clientes, eles não perguntam, vamos botar marketing olfativo na estratégia, eu que tenho que convencê-los, provar por A mais B sobre a diferença daquele jogo, entendeu? Só que quando a gente trabalha com marketing olfativo, a gente tá trabalhando os clientes que têm aquela dominância. A gente nunca sabe qual é o perfil do cliente que vai entrar na nossa loja, então a gente tem que ter todas as possibilidades, a experiência, né? Então você entra no Boticário, as meninas estão bonitas, o cheiro tá ali na calçada, logo elas já entregam aquelas carteirinhas, né? Que elas borrifam ali o perfume para você sentir, aí é experiência, tá? É experiência, aí já coloca a amostra, aí tem as amostras, já coloca no seu pulso, você já vai, além de sentir, você vai ter a experiência do perfume fixando ali na sua mão, então você já vai se sentir empoderado ali na hora, empoderada na hora, tá? Então, dependendo do lugar, aqui na cidade onde eu vivo, que é interior, né? Eu fico, nosso escritório, a gente tem base na capital do Rio Grande do Sul, mas também todo o Vale dos Sinos e Serra. Então, a gente tem base também na Serra. E onde eu estou agora, neste momento, aqui, domingo, todas as lojas, você entra, tem ali bolinhos, tem cafezinhos, né? É praxe da cidade.
pela essa experiência, pela essa dinâmica de acolhimento que atrai o público que gosta dessa experiência. Então, a gente tem sim públicos que se importam muito, eles são captados, eles são atraídos como se fosse isca. Sabe aquele peixinho, sabe aquele peixe que você vai... eu vou pra uma pescaria, tá? Aí você coloca a minhoquinha no anzol, tá? Então, essa minhoquinha no anzol vai atrair determinados, o peixe A, peixe B, peixe C, aí tem as técnicas de pescaria que eu desconheço, mas, o que eu quero te dizer aqui, tá? Que a pesca, o anzol, toda a estrutura ali das ferramentas que você precisa para atrair o peixe, são as iscas, elas são, para o marketing de perfil sensorial, elas são justamente ou o olfato, o ingrediente que atrai, ou é o olfato, ou é a experiência, ou é a visão, ou é a audição. Essas são as iscas que uma empresa utiliza para atrair o seu público, tá? Então, uma empresa que ela domina isso, ela tenta embutir o máximo possível esses elementos numa comunicação. Por isso que hoje a gente fala em multimídia, multicross, porque às vezes nós estamos trabalhando marketing digital e a gente não consegue passar a sensação de olfato. Mas aí aquelas empresas que são inteligentes, ou elas fazem cross-mídia, tentam levar o cliente depois para o universo presencial, ou elas fazem que nem os radialistas, nós jornalistas fazemos quando a gente está narrando, né, dando bom dia, 7h30 da manhã, em Dois Irmãos está nublado, com 20 graus Celsius nesse momento, aqui pela janela, e eles começam a narrar, porque a pessoa não tem a sensação, então eles começam a narrar, né? Crianças brincando no parque, dia vai ficar bonito, sim, a promessa de shows aqui na cidade, eu estou olhando pela janela, já estou vendo o palco, que já está todo enfeitado. Então, os radialistas, eles começam a narrar de uma forma com que eles levem a experiência para aquele cliente, e aí eles falam do cheiro, cheirinho de chuva. Então a gente é treinado para isso, né? Contar, narrar o que a gente está sentindo, o que a gente está escutando, o que a gente está vendo. Para outra pessoa ali do outro lado poder também, na hora que eu conto, eu aciono na cabeça da pessoa a imaginação. Então o poder da venda e do marketing sempre está em você ativar a imaginação do outro, sempre. Então, você vai aí se você entra numa padaria que tem um cheirinho forte do pão fresquinho, na hora, aqui dentro, uma bioquímica dentro do nosso corpo vai ativar a vontade de comer aquele pão. Sim ou não? Sim, né? Às vezes, já não aconteceu com você de você estar com fome, aí você sente um cheiro, gostou de uma comida e além de dar mais vontade de comer, a sensação de fome, ela meio que sacia, porque parece que aquilo entra assim, te consome. Ou ao contrário, né? Você não tá com fome, aí você passa no ambiente, né? E tem aquele cheirinho e logo você já lembra, estou com fome. Ou, às vezes, você tá ali vendo a TV e tem aqueles comerciais, aquelas pizzas com aqueles queijos maravilhosos, né? Aí vamos dizer que tá vendendo Guaraná. Aí tem aquele... Lembrei agora de uma propaganda. Aí vem aquele barulhinho... Tsh, abrindo do Guaraná, botando. Aí logo você já tem vontade de sair correndo e entrar numa pizzaria, né? Então, onde você consegue ativar seus estímulos, levar a sua cabeça para a imaginação, você está fazendo a conexão com o seu cliente. E existem todos esses sentidos e alguns são captados por mais ou por outros. Então, você nunca vai saber qual é o perfil do cliente que está entrando na sua loja, certo? Então, você vai ter que trabalhar o máximo possível em todos os sentidos. Quando você está no marketing digital e você está fazendo um vídeo, você está fazendo um post, tenta usar e abusar dos elementos que estimulam a imaginação do cliente para todos esses sentidos. Tá? Então você vai utilizar um ambiente agradável, visual agradável, você vai estar visualmente agradável, você vai ter uma dicção agradável, um poder de fala agradável, né? Você vai ter elementos aí de exemplos que estimulam a experiência do cliente. Tudo isso faz parte desse jogo, tá? As ciências comportamentais, elas também examinam, tá, como as pessoas respondem aos estímulos para a tomada de decisões. Então, como eu falei, existem perfis comportamentais, existem perfis sensoriais, amplamente utilizados pela programação neurolinguística, pela neurociência e tudo que eu tô falando, tá? Então, existem sim ciências comportamentais em diversas áreas que tratam desse assunto. A parte de desenvolvimento de produtos, né? Então, dentro das empresas, muitas vezes você tem áreas, você tem departamentos especializados em desenvolver produtos. E para esses departamentos, essa análise de perfil sensorial, ela é crucial para garantir aí a textura,
o sabor, o aroma. Então, a textura é sobre o sensorial, tá? Então, veja bem, o aroma é sobre o olfativo. O visual, o formato é sobre o visual, né? A embalagem. E aí você tem também a textura é o sensorial, tá? E a indústria de cuidados pessoais em geral, né? Então, como eu disse, como você tem o exemplo do Boticário, as fragrâncias, os cosméticos, né? Todos eles se utilizam amplamente esses estudos de análise de perfil sensorial para entender qual é o perfil, qual é a característica daquele cliente que vai comprar dela, para ela se moldar o máximo possível nesse contexto mercadológico, tá? E eu tô te trazendo aqui insights sobre a importância de tudo isso, tá? Então, como que a gente vai se conectar? Como que a gente se conecta com clientes? Agora a gente vai entrar, tá, gente, na análise para você entender como é que funciona esse jogo, como é que eu ativo meus clientes, tudo isso, tá? Como é que eu vou me conectar, tá, gente? Com conteúdos, com uso de elementos, tá? Então, assim, conteúdos, por exemplo, auditivo, conteúdos de áudio. Então, eu vou botar um som ambiente na minha loja, tá? Claro que eu vou partir do pressuposto que eu já estudei o meu cliente. Vamos partir do pressuposto que eu já estudei meu cliente, que eu já conheço ele, tá? Então, por mais que eu não saiba qual é o tipo de cliente que vai entrar na minha loja, eu preciso saber se meu cliente é jovem, se é mais maduro, que gostos ele tem, para poder saber que tipo de música escolher, entende? Então, uma coisa tá relacionada à outra. Então, eu vou ali, se eu tenho, por exemplo, um perfil que é mais de cliente, uma carteira de clientes que é mais roqueira, vamos dizer assim, eu vou ter ali uma música de fundo mais voltado a esse rock clássico, por exemplo. A minha estrutura visual, ela tem que estar mais voltada para isso também. Então, eu vou usar elementos auditivos na minha estrutura, elementos visuais relacionados ao meu público, tá? Eu vou promover aí experiências sensoriais dentro desse meu público. Então, se meu público gosta mais de chá do que de café, eu não posso deixar o chá de lado, né? Ou se ele gosta mais de cerveja, tem pessoas que fazem happy hour nos seus negócios. Depende do seu público. Mas você tem que cuidar para ativar todas as sensações possíveis, tá, gente? E aí, estabelecer a comunicação clara com ele. Isso é sobre comunicação eficaz, sobre comunicação clara, tá? Dito isso, eu quero que você me diga óbvio, eu quero que você me diga que você entendeu que existe essa diferença de análise de perfis, tá? Então, se a gente botar na prática, existem testes que eu vou dar sequência. A gente já tá a meia hora de transmissão. O que eu preciso te dizer mais hoje é o seguinte, tá? Se você vai fazer testes de análise de perfil, tá? Você vai ver que ele, geralmente, eu tenho 10% de auditivo, 20% de visual, 30% disso. Então, é muito realmente, raramente você encontra uma pessoa que tá em equilíbrio em todos os perfis sensoriais, tá? Raramente. Então, quando você tem um perfil, por exemplo, eu sou muito auditiva. Então, quando eu entro numa loja e pouco olfativa, eu sou auditiva e sensorial, tá? São minhas dominâncias. O olfato e a visão, o visual, ele fica mais secundário para mim. Então, se eu entro numa loja onde tem uma música confortável, na hora eu já me sinto em casa. Percebe? Na hora eu já me sinto em casa. Se eu entro numa loja que tem o cheirinho, como eu disse, do café, eu adoro café, vai me atrair? Vai. Mas se eu tiver que escolher entre ficar um ambiente com um som ambiente agradável e um cheirinho gostoso, eu, Aline, vou optar pelo som. Eu vou escolher o lugar para sentar onde tem o som mais agradável. Porque eu sou mais auditiva. Embora o olfativo também seja importante, porque todos os aspectos sensoriais são importantes para o jogo do negócio, das vendas, eu sempre vou preferir aquele que domina mais em mim. Por isso a importância de... Agora você imagina juntar tudo isso, tá? Aí eu junto 100% do meu ser, entendeu? Então, assim, se eu tiver que escolher entre um lugar que tem um ambiente sonoro mais agradável do que tem um cheirinho ou visual mais agradável, eu vou escolher o sonoro. Agora, imagina se eu tiver um ambiente que tenha tudo junto, todos os elementos. Tem uma sonora agradável, tem um visual agradável, tem um sensorial agradável. Aí explode, aí eu atinjo o meu 100% de atenção. Entendeu como isso faz diferença no seu jogo de marketing de vendas? Entende? Fala pra mim que é óbvio. Entende? Então, imagina, o meu auditivo é muito alto, tá? Dificilmente você vai me ver sentada no ambiente. Dificilmente não, porque eu sou uma pessoa que eu me adapto a todos os lugares, tá? Porque eu curto o momento, eu não curto independente da situação, tá? Já trabalhei isso em mim. Mas se eu puder escolher entre o ambiente onde tem um murmurinho, tá? Barulhos, eu não consigo me concentrar ali na experiência que eu tô tendo naquele momento, com a pessoa que eu estou, né? Dificilmente eu vou sentar naquele lugar.
Eu vou procurar um lugar mais calmo, que tem uma melodia agradável, que não tem aquela poluição sonora, entende? Agora, quem é mais visual, ele iria escolher para um lugar, pode ter a melhor música, mas provavelmente iria escolher um lugar mais bonito, mais elegante, né, aos olhos daquela pessoa, entende? Se eu sou mais auditiva, e por exemplo, eu tô num lugar onde tem um cheiro muito agradável ou não agradável, isso que vai ser o decisor para mim. Então, a influência dos perfis sensoriais, ela faz toda a diferença no seu jogo de marketing de vendas de liderança, entende? Você quer atrair o seu público, você quer engajar na sua equipe e você domina essa análise de perfis, você sabe com quem você tem que apresentar, com quem você tem que desenhar o projeto, com quem você tem que explicar o projeto. É diferente, gente, a contextualização e a aceitação. Se eu tenho um colaborador que ele é visual, não adianta eu passar um WhatsApp em áudio para ele. A probabilidade de ele não conseguir prestar atenção, ele até vai executar, só que não vai ficar tão claro para ele. Talvez ele vai ter que escutar o áudio 10 vezes, entende? E talvez algumas coisas ainda assim passem batido. Isso é o poder de influência, é o poder de liderança, por isso que você tem que dominar essas técnicas. Então, se eu tenho um colaborador, um fornecedor que ele é mais auditivo e eu passar um áudio para ele, vai funcionar melhor que eu desenhar. Para mim, eu gosto muito de áudios. E algumas pessoas me perguntam, faz um podcast, porque eu explico, eu falo, toda a estratégia eu narro. É o meu perfil, eu sou auditiva, entendeu? Então eu trato as pessoas assim também, porque quando a pessoa me manda um áudio, eu entendo mais do que quando ela manda um texto. Claro que a gente vai desenvolvendo as habilidades, né, gente? Não é sobre eu não ter capacidade de entender uma estratégia quando ela vem escrita. Não é isso, eu sou jornalista. É óbvio que eu tenho a capacidade de interpretar. Né? Se você vai exercitando todos os dias outros sentidos. O que eu quero dizer é que me deixa mais confortável e atrai mais a minha atenção quando eu conecto com o meu estilo. E isso no jogo das vendas faz diferença. No jogo de influenciar com o seu mercado, com seus colaboradores, com seus funcionários, faz a diferença. Então, se você tem um cliente que ele é visual, você tem que mandar o orçamento do seu produto, do seu projeto, escrito num Word, no WhatsApp ou no e-mail. Você pode ligar, sim, claro. Óbvio que você vai ligar, vai explicar, mas se você não mandar escrito, provavelmente ele vai dar prioridade para o outro que mandou escrito. Entende? Então, o que é o ideal fazer? Faz tudo. Manda escrito e liga. Porque você não sabe qual é o seu cliente que está ali na frente. Embora nos próximos dias eu vou te ensinar como identificar, tá? Por isso que vai ser um dia para cada perfil sensorial. Então, isso aqui vai ser uma aula que eu quero que exploda a sua cabeça para você bater o olho nas pessoas e saber qual é o perfil daquela pessoa, tá? Se você tem um cliente que é mais sensitivo, tá? Eu sou auditiva e sensitiva, tá? Então, quer me captar, quer me fazer sentar no teu negócio, na tua loja, esses dias a gente foi almoçar, eu fui com minha avó almoçar, tá? Minha mãe, minha avó e toda a família, enfim, tá? Cheguei lá, tinha uma cadeira, tinha mesas, né? E tinham cadeiras que... Era frio, era inverno, tá, gente? Não é esses dias, faz um tempinho já. Era inverno. Algumas cadeiras tinha pelinho, sabe? Pelinho, assim, né? Nas cadeiras. E outras eram no osso, sabe? De madeira. Era um ambiente rústico, lindo, tá? Visualmente, ok. Mas não foi que me atraiu pra entrar naquele lugar, tá? Sonora, todas iguais, não tinha muita diferença. Agora, aquela mesa com aquele peluguinho, naquele frio, naquele inverno, pode ter certeza que me atraiu como imã. Entendeu? Chegou na hora de sentar, obviamente, eu polida, né? Não fui ele primeiro, né? Deixei as matriarcas, né, mais velhas, escolherem seus lugares, né? E elas não sentaram no peluguinho. E eu disse, ai, graças a Deus. Graças a Deus. O perfil sensorial delas era diferente, né? Porque eu queria muito sentar naquela loja, mas eu jamais tiraria a prioridade das pessoas mais velhas, né? É meu jeito de ser. Agora, quando eu fui sentar, meus filhos quiseram sentar junto. Eu falei, não, agora é a mãe. Aqui é a mãe. Entendeu? Então, o que me atraiu naquele ambiente, escolher aquele restaurante, foi um conjunto de coisas. Mas o que mais me atraiu foi o coisinha na cadeira. É tipo uma bobagem. Por quê? Porque eu sou sensitiva. Né? Então, os sensitivos, eles gostam de sentir as coisas. Eles gostam de ter experiência, tá? Então, quando você promove tudo isso no seu ambiente, e eu aposto contigo, e eu não sei te dizer se o dono daquela loja ali tem consciência dessas coisas e de propósito botou o peluguinho, ou se foi porque ficava bonito, não sei, mas deu gol, entendeu? Então, quando você ativa esses sensos, né, você vai captar mais cliente, tá? E se você ativa todos o máximo possível, você chega num índice de quase 100%, porque aí você não erra.
tá? Você não é. Então, se eu sou 50% auditiva, 40% sensorial, né? Por exemplo, tô dando um exemplo, né? 10% sensitiva e nada afetivo, né? Não é o caso, tá, gente? Mas vamos supor que... e você junta tudo, eu tenho 100%, entende? Então, o cliente vai te escolher, tá? Isso é marketing, isso é venda, isso é liderança, tá? Então é sobre isso, tá, gente? Introdução, hoje foi, olha só, introdução ao perfil sensorial, pra te ver como é importante essa pauta, tá? Dentro das suas estratégias. Amanhã a gente vai falar sobre, a gente vai aprofundar só no perfil auditivo, tá, gente? A gente vai aprofundar no perfil auditivo. Então eu vou te ensinar como identificar um cliente auditivo, como identificar um funcionário auditivo, para você saber com quem você está se relacionando, para poder colher mais frutos, ter uma comunicação assertiva, tanto para sua liderança quanto para suas vendas, tá? E o que fazer para contornar esses clientes em vários casos, tá? E assim a gente vai indo até completar toda a semana, todos os pilares, tá? Espero que você aproveite esse conteúdo, traga aí seu caderno, suas anotações, enfim, para você colher o máximo possível de resultados, porque isso faz toda a diferença no seu jogo de liderança, vendas e marketing, tá? Então, até amanhã. Te desejo um excelente domingo. Amanhã entro contigo, segunda, 7h da manhã, pra gente bater mais esse papo sobre marketing, comunicação assertiva e tudo isso que faz a diferença no seu jogo, nos seus resultados, o óbvio. O óbvio dos gigantes, o óbvio das correntes, das teorias, o óbvio que os grandes players fazem e que a gente pode fazer também, porque é um óbvio que não é difícil, é um óbvio que é prático. Só basta a gente ter consciência e conhecimento e se apropriar de tudo isso, que é uma ferramenta que é... Aline, eu preciso ter conhecimento para vender de tudo isso? Não, você vai pelo seu filho, mas se você tiver, você ganha jogo, tá? É a arena do marketing, é a arena do jogo, como eu digo, tá, gente? Disputa, quem ganha quem tem mais conhecimento, tá? O conhecimento é libertador, é isso, tá? Até mais, até amanhã, um excelente domingo.